A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Hoje, segunda-feira, 2 de outubro de 2023, às 5h24 da manhã, estou eu aqui no Despertando com a Palavra, para trazer para você agora uma palavra de fé, tá? Só que antes, vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais esse dia, por mais essa segunda-feira maravilhosa de outubro, tá? Peço a Ti que feche seus olhos, abaixe sua cabeça e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, que está no céu, nesse momento, Pai, quero te pedir, Pai, e te agradecer, Senhor. Primeiramente, Pai, quero te agradecer, Pai, por tudo que tem nos concedido, Senhor. Pelo ar que respiramos, pela vida, Senhor. Por estar de pé, por estarmos com saúde, Senhor. Obrigado, Senhor. Pai, quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha abençoar esse nosso dia, nessa segunda-feira de outubro, Senhor. A primeira segunda-feira de outubro. Venha nos abençoar, Senhor, esse mês, Pai. Pai, também quero pedir perdão dos nossos pecados, Senhor. Se pecamos contra Ti por alguma coisa, nos perdoa, Senhor. Pai amado, peço também, Pai, que o Senhor venha abençoar, Senhor, essa nossa palavra de hoje, Senhor. O Senhor nos revelou, Senhor, para que possamos estar anunciando o Evangelho para os quatro cantos da terra, Senhor, através da internet, através desse nosso canal, Senhor, despertando com a palavra. Pai, abençoa esse que está ouvindo e assistindo nesse momento, Senhor, entre na família, Senhor, entre na doença, entre na necessidade, Senhor, é que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Seja conosco, Pai, hoje, Pai, e sempre, Pai. Fica ao nosso lado, Senhor, a todo tempo, Senhor, nos protegendo, nos guardando, Senhor, e todo mal, Senhor. É que eu te peço nesse momento, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina contigo. Amém. Meu irmão, minha irmã, vamos lá então começar despertando com a palavra. Hoje a palavra é Hebreus, tá? Do versículo 1 ao 40, tá? Vamos começar, que é um textinho um pouquinho longo, mas você vai entender o que é a fé, o que é ter fé, tá? Vamos começar? Hebreus 11, do 1 ao 40. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê, que aquilo que não se vê, não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes a sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem a fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardeador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que não se viam, temeu
temeu para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Porque esses morreram pela fé, sem terem recebido a promessa, mas vendo-lhe as de longe e crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos pela terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e esse, na verdade, se lembrasse daquele de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejavam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar de Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receberá a promessa ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamado a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também em figura lhe recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú. No tocante às coisas futuras, pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos de José e adorou encostado à ponta de seu botão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés foi escolhido 3 meses, pois seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou o chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado pelo povo de Deus, com o povo de Deus, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo de ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas de vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito,
porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando, os egípcios se afogaram. Pela fé caíram-se os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E quais mais direi? Falta-me-ia o tempo contado de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, de Samuel e dos profetas, as quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Na fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga o exército estranho. As mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos a fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas, de cabra, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Errante pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Meu irmão, temos aqui até o 40, que fala, Hebreus 11, fala sobre a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não veem. Ter fé é além de acreditar. Ter fé é saber que o impossível será realizado. Ter fé é saber que um exemplo, uma montanha você pode mudar de lugar. Isso é ter fé. Ter fé é acreditar que Deus vai nos ajudar, que Deus vai estar na nossa vida. Mas ter fé no fundo do coração. Ter fé é ter esperança. Ter fé é você não estar em aflição. Quando você está numa determinada situação, ter fé é ter paz, que você sabe que vai dar certo. A Bíblia nos diz aqui, em alguns exemplos, né? A fé de Noé, a fé de Abraão, né? Que todos eles morreram na fé. Que todos eles tinham fé
uma fé inabalável. Às vezes nossa vida é tão conturbada, tão corrida, né? A gente acabamos de não crer, às vezes, não ter fé. E isso, meu irmão, é muito complicado, porque temos que ter a fé. Temos que ter. A fé move montanhas. A fé pode trazer para você benefícios que você nem sabe o que é. A fé é agradar a Deus. Quando você tem fé, está agradando ao nosso Deus, ao nosso poderoso, nosso Criador. Outro exemplo também da fé é a fé de Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo no lugar que havia a receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Olha o que é a fé. Vá. Abraão pegou e foi pela fé. Vou. Não temeu, não pensou duas vezes, pela fé. Ele agiu. Aí dá para nós ter uma noção o que é ter fé. Imagine você estar num lugar acomodado, Deus fala, vai. Você vai contender com Deus, você vai pela fé. Fala, vou, opa, Deus mandou, eu vou. É assim. Irmãos, que nesse dia de hoje nós possamos praticar, pôr em prática a nossa fé. A nossa fé de verdade. Acreditar no impossível, acreditar naquilo que a gente não está vendo. Não estamos. Não é palpável. Não pega, não segura, não pega, não tem tato, você não quer pegar. Isso é a fé. A fé entra no teu coração, você sente aquela paz, que tudo vai dar certo. Não tem aflição, não tem desespero, não tem angústia. É a fé. A fé vai entrar dentro do teu coração. Se você nunca sentiu a fé, o dia que você sentir, ô Senhor, o dia que você entrar essa fé dentro do teu coração, no fundo, e você saber que Deus vai estar com você, Deus vai prover, Deus vai te abençoar, Deus vai te ajudar, você vai ver que vai mudar. Eu sou prova viva disto. Eu vivo pela fé. Muitas das vezes, às vezes a gente se encontra em situações que a gente não sabe nem o que vai fazer. Mas nós temos a fé. A fé é um instrumento, uma ferramenta. Eu, em 1998, uma determinada situação da minha vida, que agora eu vou contar meu testemunho aqui, eu não tinha para onde ir mais. Nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. Estava numa situação desesperadora. O irmão nem imagina o que eu passei. E me falaram, em 1998 foi quando eu me converti. Me falaram que era me ter fé, que a fé ia mexer dentro do meu coração, aquela fé, eu ia sentir a paz. A hora que eu sentisse a paz, eu estava com a fé. E a hora que essa fé fosse exercitada, Deus iria prover. Numa certa manhã, quando orei, não orei joelhado, não orei sentado, orei rosto no pó. Rosto no pó, meu irmão, chorando,
pedindo a Deus que Deus viesse me abençoar, cuidar de mim, naquela situação, chorando, mas com fé. Naquele momento entrou em mim uma paz tão grande e eu comecei a acreditar no impossível, acreditar naquilo que eu não conseguia ver o que ia ser, mas eu estava acreditando. Alguém me perguntou, e aí? Eu falei, vai dar certo. Deus está nesse negócio. Irmão, naquele mesmo dia, eu recebi a vitória da mão do Senhor. E Deus veio, me abençoou de uma forma extraordinária. Sem explicação. Essa mesma situação, em 2009, pela fé, eu alcancei o impossível na mão do Senhor. Muitos não acreditavam que estava acontecendo, mas eu alcancei. Então, o conselho que eu te dou, tenha fé, acredita, exercita a sua fé. Essa é a palavra de hoje, tá? A fé. Vamos exercitar a fé, vamos acreditar, vamos colocar a fé em tudo, vamos acreditar em Deus, vamos estar com Deus, vamos pedir para Deus estar junto conosco. Nosso Senhor Jesus caminhe conosco. Por fé, Pedro andou sobre as águas. Passagem bíblica. Pedro andou sobre as águas por fé. Mas quando ele deu uma vacilada, afundou. Tá? Então, que sejamos aí praticantes da fé e sabemos que Deus vai estar conosco. Irmão, quero agradecer por esse dia, tá? Por essa manhã, segunda-feira que você está nos ouvindo, tá? Ouvindo, despertando com a palavra. Se puder, clica, siga a gente aí no canal, envia essa palavra para alguém que está precisando, envia, tá? Logo, no decorrer do mês aí, quero colocar mais vídeos, mais em outros horários, mas o de 6 da manhã, isso aí é todo dia, tá bom? Então quero agradecer, Deus te abençoe e vamos orar para nos despedirmos do nosso Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez finalizando, Senhor, essa nossa horário que eu tinha pedido e o Senhor nos reservou. Horário este desse canal Despertando com a Palavra, onde leio essas palavras. Eu peço, Pai, que o Senhor venha abençoar, que essa palavra venha chegar aos quatro cantos do mundo, Senhor. Venha tocar no coração daquele que está ouvindo. Venha tocar no fundo do coração, que essa pessoa venha praticar mais e mais a fé. Acreditando em Ti, Senhor, sabendo que o Senhor é o único Deus, Salvador, protetor nosso. Pai, abençoa essa pessoa. Entra na casa dela, Senhor. Entra no financeiro dela, Senhor. Entra na paz. Entra, Senhor, no casamento. Pai, abençoa essa família, é que eu te peço. Põe as tuas mãos também para a viúva, o órfão e o necessitado, Senhor. Cuida deles como o Senhor cuida das aves do campo. Que nada deixe-os faltar. Pai amado, me despeço nesse momento e peço a Ti, Senhor, o Senhor venha nos abençoar essa segunda-feira, dia 2 de outubro de 2023. É a primeira segunda-feira de outubro. Nos abençoa, nos protege, Senhor. Guarda-nos, Senhor, de todo o mal. Seja conosco, caminhe conosco, Pai. É que eu te peço nesse momento, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Fica com Deus. Fica com Deus. Exercita a tua fé. Exercita a tua fé. Creia. Creia. Mais um conselho? Quando orares, dependendo de onde você estiver, ore constantemente a Deus. Conversa com Deus. Tenha Deus como teu amigo. Ah, mas não consigo conversar com Deus. Conversa. Conversa com o teu amigo, o nosso Deus. Você vai ver que as coisas na tua vida vai começar a mudar. E mudar para melhor.
porque Deus tem o melhor para nós, tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde aonde você está aí, aonde você está, Deus te guarda. Amém? Fica com Deus.